Olá pessoal, bem-vindos ao De Frente com Texto. Esse é o nosso canal de estudo da Palavra de Deus. Você é muito bem-vindo para mais um ano, mais uma temporada no De Frente com Texto. Nós estamos muito animados com os estudos que teremos aqui ao longo desse ano e assim tendo a oportunidade de crescer no conhecimento do Senhor por meio do estudo da Sua Palavra. Então, vem conosco, vamos juntos. Vamos crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos algumas novidades para o início desse ano. Eu estou assumindo o pastorado da Primeira Igreja Batista em Indaiatuba, pertinho de Campinas, São Paulo. E nós estamos muito animados com essa querida igreja. É uma igreja fiel à Palavra de Deus, uma igreja que é de pessoas muito queridas, tem nos recebido com tanto carinho e nós estamos animados de estar servindo a esses irmãos. Isso tem implicações aqui para o nosso canal. Nós temos o hábito de toda terça-feira publicar um estudo do livro que nós estamos estudando. Bem, a partir dessa semana nós vamos estudar o livro de Ruth. Estou realmente muito contente de poder estudar esse livro que toca muito ao meu coração e da minha família. Mas não será possível mais fazer toda semana, ok? Nós vamos fazer quinzenalmente. Então, de 15 em 15 dias, nós estaremos publicando um novo estudo no livro de Ruth, ok? Os nossos estudos de quinta-feira permanecem, nós estaremos estudando o livro de Salmos, mas não será mais ao vivo, será gravado. Mas quinta-feira, às 20 horas, nós estaremos publicando aí o nosso estudo em Salmos. E às sextas-feiras, toda sexta-feira, continua então aí os áudios voltados para as mulheres que a minha esposa tem publicado aí, ok? Esse é o planejamento para o início desse ano. Eu espero que você possa continuar conosco. Você que está chegando agora, lembre-se de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e vamos juntos crescer no conhecimento do Senhor agora por meio do estudo do livro de Ruth. Vamos para de frente com o texto. Bom, gente, como eu mencionei, eu estou assumindo o pastorado da Primeira Igreja Batista em Indaiatuba, interior de São Paulo. O pastor anterior, ele faleceu de leucemia. Depois de um longo período de sofrimento, de muita aflição, de luta contra esta doença, ele então veio a óbito. E eu queria compartilhar com vocês as palavras dele, que muito me tocaram. Foi a pastoral que ele escreveu poucos dias antes do seu falecimento. Ele fala aí das dificuldades que ele estava passando por conta da saúde, né? Ele diz, chegamos na segunda e na terça cedo, fui ao médico e me orientaram a ir ao hospital por causa do sangramento pelo nariz. O exame de sangue revelou que as plaquetas caíram para 9.000. Agora os médicos estão tentando montar o quebra-cabeça e entender o que aconteceu. Já fiz mielograma, exame de licor da medula, raio-x, urina, ressonância da cabeça. As instalações de enfermaria são muito boas. Divido espaço com outros 18 doentes de vários tipos. Não podemos receber visitas, temos um banheiro só sem chuveiro. O banho é só de lencinho umedecido, não temos direito a banho de sol, kkk. Em breve devo saber que tipo de tratamento ainda me resta. Apesar dos problemas, preste bem atenção nisso, não consigo explicar a alegria e paz que sinto no coração. Tenho muito que agradecer a Deus pelo que fez por mim mediante a fé em Jesus Cristo. Seja na igreja, na família, na saúde, por onde andei, no ministério pastoral, e conhecer uma família incrível como a PIB. Porém, minha maior alegria é pensar no futuro da eternidade reservado aos que creem em Jesus. Gente, que testemunho! Esse testemunho tem me impactado grandemente. Incrível! Um homem sofrendo como ele estava sofrendo por conta dessa doença terrível. Ainda assim, ele deu testemunho de que experimentava gratidão e uma alegria imensurável. E, gente, pensando bem, seja leucemia, seja câncer, seja Covid, um acidente incapacitante, questões familiares. A verdade é, todos nós padecemos infortúnios, mas cedo ou mais tarde, na vida, nós
iremos sofrer por alguma situação. E aí a grande questão é, como lidamos com isso? Como lidar com o sofrimento? Como lidar com a aflição? O livro de Ruth, gente, conta a história de uma pequena família, de um pequeno vilarejo no antigo Israel que sofreu as adversidades da vida. Sofreu fome, sofreu luto na família. Agora, acontece que a atitude dessa família foi bem diferente da atitude do pastor Vilmar, como eu mencionei agora há pouco. Eles, ao invés de refugiar-se no Senhor, eles se refugiaram em seus próprios recursos. E aí o resultado foi a perda dos homens da família. O pai e seus filhos, então, vieram a falecer. Que tragédia! Quanta dor, quanta desesperança, quanta amargura! E essa família é o retrato de Israel. O Senhor formou o seu povo, o libertou da escravidão, fez aliança com ele e deu a terra prometida para o seu povo. Agora, na época dos juízes, o povo de Deus flertava cada vez mais com a idolatria das nações. Deus então enviou adversidades como um chamado para que voltassem a Ele. Entretanto, ao invés de se voltarem ao Senhor em arrependimento, assim como a família de Elimeleque, o povo buscava cada vez mais refúgio, não em Deus, mas nos ídolos pagãos. Entretanto, em meio ao crescente caos espiritual, o Senhor, por sua misericórdia, despertou a fé em alguém em condições improváveis, uma estrangeira moabita, viúva, pobre, e despertou a fé dela para cumprir os seus propósitos eternos para a nação de Israel e para todo mundo. E aí então nós vamos ver essa ação misericordiosa de Deus na família de Noemi por meio de Ruth. Então vem comigo, vamos juntos, vamos entender a mensagem do Senhor para cada um de nós por meio do livro de Ruth. E vamos ser impactados e transformados pela palavra do Senhor. Vamos para de frente com o texto. É isso aí, gente. O texto está na tela, Ruth capítulo 1, verso 1 até o verso 5. A versão que eu estou usando é Almeida século 21. Diz assim: Na época em que os juízes governavam, houve fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá foi morar por um tempo na terra de Moabe com sua mulher e os 2 filhos. O nome do homem era Elimeleque, o de sua mulher Noemi, e Malom e Quilion, os nomes de seus 2 filhos. Eles eram efrateus de Belém de Judá. Ao chegar à terra de Moabe, permaneceram ali. Então Elimeleque, marido de Noemi, morreu e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma delas chamada Orfa e a outra Ruth. Viveram ali por quase 10 anos. Malom e Quilion também morreram, de modo que Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Amém. A mensagem central desse texto, gente, é a seguinte: buscar refúgio em nossos próprios recursos é um caminho de morte. Nós vamos entender essa mensagem através da estrutura do texto, que é o verso 1 e 2, e a segunda parte, verso 3 até o verso 5. Vamos começar então na primeira parte, verso 1 e 2. Aqui a gente vai ver que em face da adversidade nós buscamos refúgio em nossos próprios recursos. Perceba o contexto, gente. O verso 1 começa dizendo, na época em que os juízes governavam. O livro de Juízes, gente, ele traz uma frase que é repetida várias vezes. Juízes capítulo 17, verso 6 diz assim: Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. No capítulo 18, verso 1, naqueles dias não havia rei em Israel. Capítulo 19, verso 1, aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel. Capítulo 21, verso 25, naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Gente, essa frase repetidas vezes é como um sino sendo tocado de alerta, não é?
Não havia rei em Israel, então por conta disso, cada um fazia o que bem lhe parecia. E aí a gente lembra muito bem dos ciclos dos juízes, né? O povo quebrava a aliança que foi feita por Deus com o seu povo, e aí então Deus mandava a disciplina, levantando uma nação contra Israel. E aí Israel lembrava-se da aliança, e aí então se arrependia e buscava o Senhor, então buscava a misericórdia do Senhor. E aí então o Senhor, ele levantava um juiz para libertar o povo então da escravidão. E aí vinha um ciclo após o outro, não é? Acontece que esses ciclos, eles não são iguais, eles vão se agravando. O primeiro juiz, por exemplo, ele é Otiniel. Não existe nenhuma crítica ao caráter de Otiniel. Mas o último juiz de juízes é Sansão. E sim, nós temos aí muitas dificuldades em relação ao caráter de Sansão, né? Então, houve uma degradação gradual da espiritualidade, da moralidade do povo de Israel ao longo de Juízes. E é exatamente nessa época que a nossa história está ambientada, né? E aí continua aqui o narrador, provavelmente Samuel, dizendo que nessa época dos juízes houve fome na terra. Gente, a fome na época da aliança era sinal de disciplina de Deus, né? Eles haviam rejeitado o Senhor e o Senhor então enviou, dentre outras coisas, a fome. Isso está descrito lá em Deuteronômio capítulo 28, verso 15 e 48. Olha só. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. E aí então ele vai relatar aí todas as maldições que viria por conta da quebra da aliança. No verso 48, ele diz bem interessantemente o seguinte: assim servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, com fome e com sede, e com nudez e com falta de tudo, e sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te tenha destruído. Ok? Então, sendo assim, gente, o que o povo deveria fazer diante da fome? Bem, se arrepender, clamar a Deus por misericórdia. Mas o que aquela família de Elimeleque fez? Vejamos. Verso 1 ainda, um homem de Belém de Judá foi morar por um tempo na terra de Moabe com sua mulher e os 2 filhos. Né? O nome do homem era Elimeleque, da mulher Noemi e seus filhos Malom e Quilion. Né? Eles eram efrateus de Belém de Judá. Gente, olha só que interessante. Diz aqui que eles eram de Belém de Judá. Né? Belém significa casa de pão. É muito irônico, né? Faltou pão na casa de pão. Estava havendo fome, então, no lugar em que deveria haver fartura. Isso deveria fazê-los, então, refletir e voltar-se ao Senhor. Agora, preste muita atenção, a imigração naquela época não tinha o mesmo significado que tem hoje. Hoje, se a gente precisa ir para uma cidade ou outra, por condições financeiras, seja lá qual for a situação, a dimensão teológica em relação àqueles dias é bem diferente. Naqueles dias, a aliança de Deus com o seu povo envolvia necessariamente a terra, não é? Então, abandonar a terra era abandonar a Deus. Sendo assim, Elimeleque, ele estava buscando refúgio não no Deus de Israel, mas na divindade dos Moabitas, que a gente vai ver daqui a pouquinho qual que era. Os Moabitas, eles eram descendentes do incesto de Ló com sua primogênita. Né? Depois que Ló saiu de Sodoma e Gomorra, fugido, ficou bêbado, isso está lá em Gênesis capítulo 19, ele teve relações com a sua filha,
E daí veio então os Moabitas. E os Moabitas tornaram-se uma nação inimiga de Israel. Balaque, você deve estar lembrado, o rei dos Moabitas, ele contratou Balaão para amaldiçoar Israel. No tempo dos juízes, Israel serviu aos Moabitas por 19 anos. Além de tudo isso, gente, eles eram adoradores de Baal e também de Quemós, que provavelmente era o Moloque dos Amonitas, né? E o culto a essa divindade envolvia até mesmo sacrifício humano. Então era para esse povo e para esses deuses que Elimeleque e sua família estavam se dirigindo. O que é ainda mais irônico é que o nome Elimeleque significa o Senhor é rei. Irônico, você não acha? Aquele homem não tinha o Senhor como rei. Se ele tivesse, ele se voltaria para o Senhor e se refugiaria nele. Mas ele se voltou para divindades estrangeiras, para um lugar distante da aliança. Ele era de Efraim, né, da região de Efraim, que era uma das tribos que deixou de expulsar os cananeus de seus domínios. Isso pode explicar muita coisa, né? Houve uma guerra civil entre Efraim e Gileade. Nessa guerra morreram 42 mil homens, isso está lá em Juízes capítulo 12, né? E o livro de Juízes termina com duas narrativas trágicas que envolvem essa região, né? Juízes 17 trata de Mica, que era de Efraim e que contratou um levita de Belém. E esse levita, ele passou a ser sacerdote da tribo de Dan, levando consigo ídolos de Mica, né? A idolatria parecia estar realmente muito presente. E no final de Juízes termina com uma narrativa extremamente trágica, né? Que é a de um levita que peregrinava por Efraim e tomou para si uma concubina de Belém de Judá, e a partir daí a gente sabe de toda a tragédia que aconteceu ali, né? Então, essa era uma região extremamente complicada dentre as tribos de Israel, especialmente por conta da idolatria. Eles eram muito influenciados pela idolatria cananita. Então, está aqui o contexto do verso 1 e do verso 2 aí de Ruth, capítulo 1. Né? É por isso que eu digo, então, que em face da adversidade, a nossa tendência é buscar refúgio em nossos próprios recursos. Gente, todo sofrimento ele é decorrente do Éden, mas nem todos os problemas e tragédias são decorrentes de pecados pessoais. Entretanto, a gente precisa prestar muita atenção nisso. Tudo o que nos acontece, sim, é um convite de Deus a que busquemos refúgio nele, né? E a decisão de Elimeleque, então, mostrou que ele era rei da sua própria vida e não o Senhor era o seu rei. E a gente também se porta assim muitas vezes, né? Como reis de nós mesmos, e tomamos decisões que, ao invés de ser baseadas em confiança no Senhor, são baseadas em lógica humana, naquilo que nos dará mais conforto, segurança, felicidade, sucesso. Olha só, se eu estou com dificuldades financeiras no Brasil, então eu vou para a Europa, porque lá eu terei melhores condições de vida. E aí a gente esquece do forte secularismo da cultura europeia, né? A escola do meu filho não dá a educação que eu espero, então eu vou matricular o meu filho na escola mais cara da cidade. Mas a gente não considera a ideologia antibíblica em que nosso filho será submetido. O meu trabalho não me valoriza, então eu vou aceitar a proposta de outro trabalho que me dará 2 vezes mais o que ganho. Mas aí a gente não pensa que perderemos o tempo da família e da igreja. Perceba como a atitude de Elimeleque, ela é muito presente também em nós, gente. Em face da adversidade, buscamos refúgio em nossos próprios recursos. Agora vamos para a segunda parte.
verso 3 até o verso 5. Aqui a gente vai ver que buscar refúgio em nossos próprios recursos é um caminho de morte, né? Veja o verso 2, começando aqui do 2, a expressão que coloca aqui, permaneceram ali. O fim do verso 2 é interessante porque essa expressão, ela denota habitação, né? Por quanto tempo a gente não sabe, mas tempo suficiente para não ser uma visita, para não estarem de passagem. Eles se estabeleceram ali. O verso 3, então, diz que Elimeleque morreu e Noemi ficou sozinha com seus 2 filhos, né? Bom, a morte bateu a porta, gente. E perceba, gente, que o narrador aqui nos informa que Noemi ficou sozinha com seus 2 filhos. Essa palavra aqui, né, a solidão, ela vai ser repetida mais uma vez, a gente vai ver daqui a pouquinho. Veja aqui no verso 4, os filhos de Noemi se casaram com mulheres moabitas. Olha só, com o falecimento do marido, talvez fosse o momento então da família parar para pensar e voltar para sua terra, voltar para a aliança, né? Mas essa não foi a decisão da família. No verso 4 diz que os filhos de Noemi se casaram com mulheres moabitas. Uma se chamava Orfa e a outra Ruth. Vamos nos lembrar dos termos da aliança? Deuteronômio capítulo 7, verso 3, fala da proibição do casamento com mulheres estrangeiras. Olha só, nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Veja também o que aconteceu no acampamento de Sitim, em Números capítulo 25, verso 1. Diz assim: Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Isso mostra, então, gente, como essa família estava distante de Deus. Eles expressavam bem a frase que é repetida às vezes em Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. E aí então morreram Malom e Quilion. No verso 4, nós vemos que eles viveram ali por 10 anos. Depois disso, a morte bateu a porta novamente. Malom e Quilion vieram a falecer. Buscar refúgio em nossos próprios recursos é um caminho de morte. Agora veja o fim do verso 5. A palavra sozinha aparece novamente. Noemi ficou sozinha com a morte de seu marido e agora ficara sozinha com a morte de seus 2 filhos. Buscar refúgio em nossos próprios recursos é um caminho de morte. A gente vê isso por toda a Bíblia. Provérbios capítulo 11, verso 19 diz assim: como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal vai para a sua morte. Provérbios capítulo 14, verso 12 diz: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. O Novo Testamento também fala isso. Paulo aos Romanos, no capítulo 6, verso 23, ele diz que o salário do pecado é a morte. Sim, gente, refugiar-se nos próprios recursos é um caminho de morte. O caminho da família de Elimeleque foi esse e não é diferente também dos nossos caminhos. Nós seguimos aquilo que nós achamos correto aos nossos próprios olhos. Desde o Éden nós fazemos isso. Nós queremos autonomia em relação a Deus. Nós imaginamos quem seja Deus de acordo com as nossas experiências pessoais e aí formamos o nosso próprio culto, como deve ser, quando deve ser, onde deve ser. E aí assim nós frequentamos a igreja que queremos, quando queremos, da forma que queremos, e se esta fica aquém da nossa expectativa, a gente troca. Eu estava assistindo um programa de debates nesses dias
em que um dos debatedores disse que a base do cristianismo é um amor por todas as pessoas. Esse é o velho discurso da tolerância. Mas, gente, a base do cristianismo é a glória de Deus. Tudo foi criado por Ele e para a sua glória. E é aí, gente, quando nós seguimos os nossos próprios recursos, um dia chega a conta. A sociedade, ela vive o caos moral que hoje nós vivemos. Por quê? Porque é adoradora dos deuses que ela mesma criou. Esse é um caminho de morte. Vamos pensar um pouquinho mais nisso aqui. Nós trabalhamos e ganhamos dinheiro para o nosso próprio bem-estar, é ou não é? Mas aí vem a conta. Nós vivemos cada vez mais vazios de alma e angustiados. Quando queremos e se queremos, nós nos casamos, mas como queremos e com quem queremos. Mas aí chega a conta. Nosso casamento naufraga porque não seguimos os princípios da palavra de Deus. Se queremos, nós temos filhos, mas aí os educamos como achamos por bem. Acontece que também chega a conta. Aí eles seguem caminhos que nos trazem muito desgosto. Mesmo sendo cristãos e frequentando regularmente uma igreja, em muitas ocasiões nós procedemos como Elimeleque. Nós somos seletivos em relação às Escrituras e não a consultamos para o nosso casamento, para a educação dos nossos filhos, para o trabalho. Esse é um caminho que termina em muita angústia, aflição e morte. Irmãos, avaliemos a nossa própria vida. É assim que nós temos vivido? Se sim, é hora de nos arrependermos e nos voltarmos para o nosso bom Deus e verdadeiro Deus. Porque esse caminho de autonomia em relação ao verdadeiro Deus é um caminho de morte. Lembre-se, buscar refúgio em nossos próprios recursos é um caminho de morte. Acontece que a história da família de Elimeleque não termina aí. A história dessa família estava por mudar completamente. Por quê? Porque o Senhor é misericordioso. O livro de Ruth começa com escassez, morte, solidão, amargura. Mas a história termina com fartura, vida, casamento, alegria. Por quê? Nós vamos ver isso. Nós vamos ver que o Senhor é misericordioso e resgata aquele que nele se refugia. Foi assim conosco também. Estávamos mortos em nossa própria rebeldia, mas o Senhor olhou para nós com misericórdia e enviou Jesus Cristo, o nosso supremo grande resgatador. Essa história da família de Elimeleque aponta para algo muito mais importante que Boaz, que Ruth, Jesus Cristo. E nós veremos como que essa incrível história faz isso. Então vamos continuar juntos, vamos continuar de frente com o texto.